O Flamengo venceu o Vasco ontem no Engenhão por 1-0 e ampliou a vantagem que já tinha. O rubro-negro fez a melhor campanha, joga por 2 empates nessa semifinal. Com a vitória agora pode até perder por 1-0 no jogo da volta, no sábado que vem, no Maracanã. Jogo difícil, jogo complicado. Primeiro tempo muito nervoso, né? Os jogadores brigando muito. O Vasco usando aquela velha tática que o Fluminense usou também bastante na época do Diniz, de enervar o jogo, de levar o jogo para a catimba, para poder nivelar o jogo por baixo, né? Então, primeiro tempo bem complicado, no segundo tempo as coisas mudaram bastante. Vem comigo nesse vídeo pós-jogo, de análise tática pós-jogo de Flamengo 1, Vasco 0. Enquanto eu estou rodando a vinheta, você está deixando o teu like e está se inscrevendo no canal. E aí, vamos falar de tática? E aí, deixaram o like, se inscreveram no canal? Vamos direto para a análise, primeiro com o campinho, primeiro com as escalações. O Flamengo foi a campo com Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Varela. O técnico Felipe Luiz escolhendo o uruguaio para fazer a lateral esquerda. Pulgar e Gerson como volantes. Nico de la Cruz não foi a campo por conta do piso sintético. Arrascaeta, Luiz Araújo e Plata. E BH mais à frente. Fazia todo sentido também colocar esses dois caras aqui, o Plata e o Luiz Araújo, como os pontos, como eu já tinha antecipado, inclusive, no pré-jogo. O Flamengo jogando com 2 pontas que marcam muito bem para bloquear o jogo pelos lados do Vasco e também para bloquear as transições, tá? E o Vasco, como é que o Vasco foi a campo? O Vasco foi a campo com Léo Jardim, PH, João Vitor, Lucas Freitas e Piton. E você tinha aqui um losango, Jair, Hugo Moura e Matheus Carvalho, os 3 volantes, o Coutinho centralizado mais à frente deles e Ryan e Verratti à frente como dupla de ataque. O Vasco marcava assim, dessa forma aqui, como vocês estão vendo. Isso determinou bastante também do que aconteceu taticamente no jogo, especialmente no primeiro tempo. Vamos agora para os vídeos. Bom, todo mundo sabe que foi uma partida muito nervosa, começou já com esse lance aqui do Piton no Wesley, mas o mais incrível dessa jogada aqui é que o Piton deixa a perna, faz uma falta no Wesley, toma cartão amarelo e o Piton e o Verratti vão para cima do Wesley como se ele tivesse simulado, como se ele tivesse feito algo errado. Então o jogador sofre uma falta, sofre uma pancada digna de cartão amarelo, o juiz acertou nessa aí, e parece que ele foi ocupado, que ele fez alguma coisa errada. Um negócio assim, surreal, bizarro, inacreditável, tá? Logo na sequência, teve a falta do Pulgar, e embora muitos flamenguistas digam que ele não mereceu tomar essa falta aqui, aliás, que ele não mereceu tomar o cartão amarelo, perdão, eu acho que ele mereceu sim, porque ele vai por baixo com o pé esquerdo, mas o pé direito dele levanta. Eu não tenho replay aqui para vocês, mas se vocês forem procurar aí nos melhores momentos aí no YouTube, enfim, as redes sociais, vocês vão ver que a perna direita dele sobe, a perna direita dele levanta, ele levanta demais a perna direita e pega na canela do Coutinho. Então, sim, foi bem dado esse cartão amarelo aqui para o Pulgar também, que passou um pouco da dose. Depois teve outros cartões amarelos, o Wesley fazendo falta no Verratti, o Vasco ficou pedindo cartão vermelho, sem sentido nenhum, né? O Wesley chegou atrasado. Aliás, se alguém tinha que tomar cartão vermelho, é o próprio Verratti, que foi na maldade no Varela, também tomou cartão amarelo. Então, assim, o festival de cartão amarelo, o jogo muito travado, a bola corria muito pouco no primeiro tempo. O que a gente conseguiu ver de jogo foi o Vasco esticando muito a bola, apostando nessa bola longa aqui, e o Flamengo ganhava a maioria das primeiras bolas ou das segundas. Então aqui o Verratti conseguiu ganhar a primeira, conseguiu um cabeceio ali mais limpo, mas o Flamengo ficou conseguindo a bola. O normal era acontecer isso aqui, quase sempre. Dá para ganhar todas as primeiras e segundas bolas? Não, o Vasco ganhou uma ou outra, inclusive uma que foi determinante para uma chance muito importante aqui que o Vasco teve na reta final do primeiro tempo. A gente vai chegar lá já já. Então o que aconteceu era o Vasco esticando essa bola e o Flamengo conseguindo manter a posse. Aqui o Flamengo tinha, na saída de bola, uma vantagem numérica. Como é que funcionava isso aqui, né? O Ryan e o Verratti mais adiantados e o Coutinho encaixava num dos 2 volantes. Ele encaixava no Pulgar se ele entendesse que fazia mais sentido fechar a linha de passe para o Pulgar. Depois ele trocava, ia para o Gerson também. Vou detalhar isso para vocês daqui a pouquinho. Mas o Flamengo tinha essa vantagem numérica aqui e aí isso dava para o time muita liberdade para construir pelos lados. Então o Ortiz achava muito esse passe aqui no Wesley. O Wesley, em alguns momentos, um pouco sozinho demais aqui pelo lado direito, tá? E também um pouco afoito, errando algumas tomadas de decisão. Aqui ele achou o Gerson, aqui foi uma jogada bem feita. Aqui o Gerson poderia ter feito esse passe por dentro. O Flamengo jogou pouco por dentro no primeiro tempo, faltou jogar um pouquinho mais por dentro. O Vasco marcava em 4-3-3 e às vezes tinha espaço por dentro para jogar nas costas do Hugo Moura, especialmente aqui, como a gente está vendo. Então, linha de passe aberta para o Arrascaeta nas costas do Hugo Moura, linha de passe aberta para o Bruno Henrique e o Gerson optando por ser um pouquinho mais conservador aqui, achando essa bola para o Wesley. O Wesley um pouquinho sozinho, como eu já falei, ó. E a jogada transcorreu bem, na verdade, aqui só essa bola que ficou um pouquinho comprida do Pulgar, tá? Mais uma construção do Flamengo, o Ortiz fazendo uma bola longa, aqui uma falha do Piton. O Ortiz acaba direcionando mal essa bola, o Piton falha também, erra esse direcionamento aqui com o peito, a bola fica com Plata,
e o Flamengo progride. E aí, tecnicamente, o time não estava muito bem. O time estava sentindo bastante o gramado. Ah, Rafa, mas o gramado é ruim para os dois. Mas tem um time que está jogando por baixo, que vai demandar mais refino técnico, e tem outro time que está jogando um jogo de força de bola longa. Quem é que vai sentir mais o gramado? É claro que é o time que está passando mais a bola, claro que é o time que está jogando mais com a bola no gramado. Então, obviamente, que vai sentir mais o piso sintético, esse piso muito rápido. O Flamengo demorou para se adaptar. Então, essa bola aqui do Luiz Araújo, muito bem feita para o Plata, tá? Inclusive, muito bem feita, só que o Plata errando o domínio. Então, tecnicamente, erro de domínio, de passe e muito erro de tomada de decisão também. Especialmente, Plata, Wesley e Arrascaeta, tá? Errando bastante, tomada de decisão, um pouco afoitos, um pouco ansiosos. Aqui o Wesley, ó, 1 para 1, tá? Querendo fazer uma jogada de efeito. Quando ele tinha a linha de passe aqui, ele não estava tão sozinho. Vou voltar aqui para vocês verem, ó. Tá? Recebe a bola aqui, o Gerson vem gerar a linha de passe, ele tem o Plata, ele pode temporizar essa jogada. O que é temporizar? Espera, recua, faz o passe, roda a bola com um pouco mais de paciência. Então, em alguns momentos, o Flamengo um pouquinho ansioso, especialmente quando a bola chegava no Wesley, e aí isso fez o time perder um pouquinho de posse de bola, mas recuperava, porque o Vasco só se livrava da bola. Aqui mais uma bola longa, ó. Olha quem vai ganhar. Flamengo, tá? Flamengo ganhando as primeiras e as segundas bolas, tá? Aqui uma bola que o Flamengo rifou, o Wesley afastou, a bola ficou para o Bruno Henrique, e aí o Bruno não conseguiu se livrar rápido dessa bola, não conseguiu fazer rapidamente o passe. E aqui tem muito mérito do Vasco, conseguiu pressionar bem, tá? O Vasco rouba a bola e tem uma finalização aqui do Jair, perigosa, tá? Então teve mérito aqui do Vasco também. Tem um adversário do outro lado que de vez em quando acerta também, tá? Que o Flamengo mais uma vez saindo na construção e o Wesley conseguindo um belo drible, conseguindo progredir, o Flamengo conseguindo aqui acertar tecnicamente as jogadas, né? Quando conseguiu um drible certo, quando conseguiu uma tomada de decisão certa ali, com o Gerson tabelando com o Wesley, quando o Wesley conseguiu progredir bem e achar vantagem, o Flamengo progredindo bem, aqui o cruzamento, e o Arrasca brigou um pouquinho com a bola aqui, o Arrasca sentiu bastante o jogo, sentiu o gramado, o Arrasca não esteve numa boa noite, tá? De vez em quando ele faz aquelas de Arrasca dele, conseguiu 2 faltas na entrada da área através de jogadas individuais, ele é muito diferenciado, mas no geral ele não teve muito bem, tá? Aqui mais uma construção e o Gerson como homem livre. E é importante dizer, o Léo Pereira e o Rossi com um pouco de dificuldade de identificar o homem livre e eu acho que com pouca confiança para fazer esse passe mais arriscado, esse passe com uma janela um pouquinho mais curtinha. Então a gente viu o Léo refugar algumas vezes, a gente vai ver o Rossi fazer a mesma coisa também já já. Então aqui o passe para trás, aqui o Coutinho estava encaixado no Pulgar e olha como é que ele vai mudar o encaixe dele. Na hora que a bola roda para o lado direito, ele vai encaixar no Gerson, tá? Então ele revezava o encaixe. E o que eu pude perceber em alguns momentos foi que, além dessa falta de coragem de fazer esse passo mais difícil, em alguns momentos também, tanto o Léo Pereira quanto o Rossi tinham dificuldade de identificar quem era o homem livre. Então, acontecia isso aqui, ó. O Coutinho encaixava no Gerson, depois de encaixar no Pulgar, e aqui o Wesley identificando o homem livre, que o Pulgar era o homem livre, o Gerson demorou um pouquinho para fazer esse movimento aqui, quando o Pulgar foi fazer o passe, ele acabou errando, o Flamengo acabou não conseguindo progredir, tá? Aqui o erro de passe do Plata, que propiciou o contra-ataque do Vasco e uma finalização aqui do Arraián. Então, assim, o Vasco teve mérito naquela primeira finalização do Jair, sim, foi uma pressão muito forte ali. O BH peca um pouquinho, mas tem mais mérito do Vasco do que erro do Flamengo. Aqui não, aqui um erro do Flamengo, sim, um erro de passe do Plata, que não teve bem na partida. Aqui o Flamengo pressionando e mais uma bola longa. E olha o que vai acontecer. O Flamengo vai ficar com a segunda bola. Então o Vasco só tinha isso para fazer. O Flamengo ganhava a maioria das primeiras e segundas bolas e dominava. O Vasco teve chances em situações pontuais. Então, taticamente, o Flamengo vinha bem, tirando aquela questão do Wesley um pouquinho isolado ali do lado direito, mas tecnicamente pecava. Olha aqui o Rossi deixando de fazer o passe para o Gerson livre aqui. O Rossi normalmente faz esse passe. O Gerson pede a bola, ele fica bem frustrado que ele reclama. Olha só a postura corporal aqui dele, lamentando por não ter recebido esse passe. O Gerson passou o jogo todo quase incomodado, né? Com o juiz, com os adversários, com os companheiros, com ele mesmo, com alguns erros que ele cometeu. Então ele passou o jogo quase todo assim, desconfortável, vamos dizer assim, tá? Aqui uma progressão pelo lado esquerdo, o Luiz Araújo achando o Arrasca e o Arrasca aqui, ó, demorando para soltar essa bola, tá? Aqui uma situação que o Flamengo vai finalizar, vai ter aqui uma disputa de bola, e aí que o Hugo Moura vai rifar essa bola, e aqui sim o Ryan ganha a primeira bola do Léo Pereira, tá? Aqui sim o Vasco conseguiu ganhar essa primeira bola e ganhar também a segunda, porque foi uma bola ali que estava em disputa, o Hugo Moura rifou essa bola, o Flamengo não teve tempo de se organizar para disputar essa segunda bola, e aqui o Coutinho sendo o Coutinho. Até falei isso para vocês no pré-jogo. Coutinho não é mais o mesmo, já está na descendente da carreira, mas olha esse passe que ele deu aqui para o Ryan, lado de fora do pé, escondendo a intenção. É mérito total do jogador, uma jogada espetacular, um passe espetacular do Coutinho, que achou o Ryan conseguiu progredir aqui, vai finalizar, o Rossi vai fazer boa defesa e depois o Ortiz vai fazer aquele bloqueio ali espetacular
e vai salvar o Flamengo de tomar um gol. Mérito do Vasco também nessa jogada. Tá? O Vasco teve mérito muito nessa jogada do Ryan ganhar a primeira bola e do passe espetacular do Coutinho. Mais mérito ainda teve o Ortiz, que bloqueou muito bem a finalização. Bola do Ortiz para o Wesley, aqui do lado direito. Wesley achando o Plata. E aqui o Arrasca vindo balançar, vindo pendular para próximo da zona da bola. Tá faltando o Arrasca trabalhar mais essa movimentação. O Arrasca está um pouco preso demais em corredor central e do lado esquerdo. O Felipe tem que mudar um pouquinho essa dinâmica de entrada de último terço com o Arrasca vindo trabalhar aqui mais próximo da zona da bola. Olha o que acontece quando ele vem trabalhar aqui próximo do Plata. O Flamengo tem uma situação mais clara que ele erra esse cruzamento, porque tecnicamente estava mal na partida, mas tinha uma situação aqui interessante. Um possível passe para o Plata, um possível passe por dentro para o Luiz Araújo, o cruzamento do lado oposto para o BH. O Arrasca precisa vir aparecer um pouquinho mais aqui desse lado direito também para gerar apoio, para gerar superioridade numérica ou superioridade qualitativa. Então tá faltando isso na entrada em último terço do Flamengo. Tá? Então ele errou aqui o cruzamento e até depois ele faz uma falta no Jair. Aqui uma dinâmica interessante de bola parada. O Arrasca batendo essa bola direto para o Luiz Araújo, mas não para o Luiz Araújo finalizar. É uma bola para ele ficar num contra um e cruzar aqui, ó. Tá? Então ele vai ficar numa situação de contra um. E aí qual a ideia aqui? Fazer essa linha de defesa do Vasco se movimentar para poder gerar aqui um desequilíbrio, para desarrumar essa linha de defesa e tentar uma situação de cabeceio. Aliás, falando em bola parada, recomendo para vocês o curso Bola Parada do Laboratório do Futebol. Você vai entrar aqui na descrição desse vídeo, tem um link para você acessar o curso de Bola Parada. E se você colocar o cupom FALANDO20, você vai ter 20% de desconto na compra desse curso. É um curso bem legal que desvenda aí todos os segredos da bola parada, dessa fase do jogo que é tão importante, que vence partidas, que vence campeonatos e que destrava jogos. Aqui o Luiz Araújo cruzou bem e o Ortiz conseguiu até botar essa cabeça na bola, mas a bola foi para fora. A construção do Flamengo no segundo tempo mudou um pouquinho, tá? Aqui o Rossi conseguindo achar um pouquinho mais o Varela baixando um pouquinho mais, aparecendo como um homem livre aqui para o Rossi. Ele vai achar um passe aqui para o Pulgar. Aliás, ótima partida do Pulgar, hein? Jogador mais lúcido, com mais coragem para fazer passe por dentro. A gente vai ver aqui alguns lances já também do Pulgar fazendo passe por dentro. Ele achou aqui um passe para o Ortiz. E aqui, ao invés do Ortiz achar esse passe já direto para o Wesley, ele vai conduzir. O Wesley vai fazer um movimento para frente, para pesar a última linha, para fixar a marcação, e o Ortiz vai conduzir. Então, houve essa mudança aqui no segundo tempo que ajudou muito o Flamengo a ser um pouco mais efetivo. Tá? Aqui a transmissão, obviamente, deixa muito tempo o close, você não consegue ver a movimentação dos jogadores. Eles amam fechar a imagem, não sei o que eles têm. Fica ali mostrando o bigode do Léo Ortiz. Eu não quero ver o bigode do Léo Ortiz, eu quero ver os jogadores se movimentando em campo. Aqui o Ortiz vai achar esse passe aqui para o Wesley, a bola vai circular, o Flamengo circulando com mais calma, conseguindo pesar mais o lado direito, ó, com o Luiz Araújo já está aqui do lado direito. O Felipe fez essa mudança logo no comecinho do segundo tempo, não voltou para o segundo tempo com essa mudança, mas fez essa mudança logo ali com 2, 3 minutos. Então aqui a gente já viu o Luiz Araújo mais do lado direito, pesando mais esse lado direito. Aqui você tem 4 jogadores do Vasco para poder tentar gerar uma superioridade numérica. O que acontece aqui? O Flamengo consegue circular essa bola para dentro, para o Pulgar, e o Pulgar acha esse passe aqui por dentro do Arrascaeta, e ele consegue trabalhar aqui. Não deu em nada, mas o Flamengo conseguindo jogar um pouquinho mais por dentro, sendo mais perigoso. Olha aqui de novo o jogo por dentro, o Ortiz conseguindo achar esse passe. O Ortiz que teve dificuldade na partida, que teve alguns erros técnicos, mas no segundo tempo conseguiu se estabilizar e começou a fazer os passes ali por dentro também, gerando esse tipo de jogo aqui. O Flamengo conseguiu numa jogada aqui, uma construção de dentro para fora, um bom cruzamento do Wesley e uma jogada perigosa, um ataque promissor. Aqui o Plata pelo lado esquerdo fica muito torto, né? Ele fica muito desconfortável. Olha só como é que ele não consegue achar o melhor momento para driblar. Olha como é que ele fica aqui, ó. Vamos olhar aqui, olha só. Tá? O Plata do lado esquerdo realmente ele fica, coitado, sofrendo demais. O Felipe fez essa mudança e até ajudou, porque o Luiz ajudou mais ali a dinâmica do lado direito, mas aqui do lado esquerdo o Plata sofreu bastante, tá? Aqui ele consegue, inclusive, vencer essa jogada do João Vitor, que falhou absurdamente, faz o passe aqui e o Luiz Araújo isola essa bola aqui, numa grande chance que ele perdeu. Aqui mais uma falha da defesa do Vasco, se não me engano, que foi o Jair, que cabeceou essa bola aqui para o Luiz Araújo. O Luiz Araújo finalizou na trave. O Flamengo criou 2 chances seguidas por falhas do Vasco. Então o Vasco também cometeu as suas falhas ali no segundo tempo e ajudou o Flamengo a ter algumas chances ali bem perigosas. Aqui, quando o Vasco mudou, botou o Lloyd em campo. O Lloyd é esse cara que está lá embaixo do 51 ali, tá? Acabei esquecendo de marcar ele aqui. Então, quando o Lloyd entrou em campo e saiu o Matheus Carvalho, ele fazia essa marcação pelo lado esquerdo, só que aí o Ryan baixou e o Vasco marcava mais só com 2 jogadores aqui à frente, com o Verratti e com o Coutinho. Então, ficou mais espaço do lado esquerdo aqui, tá? Então, olha aqui, o Flamengo vai trazer essa bola do lado direito para o lado esquerdo e o Léo conseguindo construir aqui nesse 4-3-3 aqui do Vasco aqui,
Quando o Vasco baixava um pouquinho mais o bloco, ficava um 4-3-3. Então tinha espaço dos lados, e o Léo achando aqui o Varela, e o Varela acabou não fazendo esse passe aqui para o Plata. Tem que fazer esse passe aqui, viu, Varela? A saída de passe está aberta, tem que achar o Plata aqui para poder ficar no 3-2 aqui. 3-3 seria um ataque promissor se o Varela tivesse feito esse passe. Mas não fez, acabou achando outro passe aqui, mas o ataque acabou não sendo tão promissor assim. Aqui o Flamengo de novo, construindo da direita para a esquerda, e aqui é o lance do gol. O Léo Pereira foi muito bem ao conduzir e também ao achar esse passe aqui, escondendo a intenção, fazendo uma alavanca muito curta de passe. Então, achou o Plata aqui por dentro, o Plata fazendo um movimento de fora para dentro, aqui ele já fica um pouquinho mais confortável, achando o passe aqui para o BH, e o BH fazendo esse golaço, essa pintura, como sempre o BH aparecendo para decidir. Ele é demais, ele é diferente, ele é o unicórnio, ele é o Carrasco do Vasco, do Botafogo, do Fluminense, ele é o rei dos clássicos, ele é um jogador histórico, ele é uma lenda rubro-negra, tá? O que falar do Bruno Henrique? É difícil até falar alguma coisa, né? Fez o seu 99º gol pelo Flamengo, tá a 1 de chegar a 100 gols. Espetacular esse jogador, eu sou fã. Quem não é fã tá vivendo a vida errada, né? E aí depois, gente, foi só controlar o jogo, baixar aqui nessa linha de 4, o Flamengo baixou um pouquinho mais as linhas, apostou um pouquinho mais no contra-ataque, subiu um pouquinho as linhas ali quando precisava para pressionar um pouquinho mais o Vasco, mas foi um time um tanto quanto conservador, e eu não vejo nada de errado nisso. O Felipe Luiz é um discípulo do Simeone e sabe ser pragmático no momento certo, sabe se defender quando precisa, não tem que ir que nem um louco fazer o segundo gol. O Flamengo já tinha uma vantagem no empate, já estava ganhando o jogo de 1-0, controlou aqui 2 linhas de 4, time bem compacto, o time foi controlando aqui muito bem o jogo. Eu quero mostrar ainda aqui para vocês uma outra dinâmica. Aqui, obrigando aqui o Vasco a recuar, a não conseguir fazer uma progressão mais interessante. Aqui eu quero mostrar para vocês essa dinâmica aqui do Wesley um pouquinho mais por dentro do que aconteceu no segundo tempo e que foi interessante também, que ajudou o Flamengo a ser um time um pouquinho mais perigoso, mudar um pouquinho esse posicionamento do Wesley, trazer ele um pouquinho mais para dentro, tá? A coragem do Pulgar de fazer esse passe aqui. O Flamengo ganhando o jogo, não precisava arriscar, mas o Pulgar confia demais no jogo dele e um lindo domínio aqui também do Wesley, né? Olha só, dominou, orientado, girou, jogou, achou aqui o Gerson e já foi fazer esse movimento aqui de dentro para fora. Pena que o cruzamento que bateu na defesa e o Flamengo não conseguiu um ataque mais promissor. No fim das contas, foi um jogo difícil, muito enervado, muito complicado de jogar no primeiro tempo, como já falei na introdução do vídeo, mas no segundo o Flamengo conseguiu botar a cabeça um pouco mais no lugar, mudou algumas dinâmicas de construção, como eu já apontei para vocês aí na análise, e conseguiu prevalecer, conseguiu construir com um pouco mais de calma, jogadores com um pouco mais de lucidez em campo, se acostumaram um pouquinho mais com o gramado, como disse na entrevista coletiva o Felipe Luiz também, e aí o jogo ficou mais controlado e o Flamengo pôde prevalecer tática e tecnicamente também, que estava faltando no primeiro tempo, e aí ficou tudo mais favorável, o Flamengo consegue o seu gol com o Bruno Henrique e leva uma grande vantagem para o sábado que vem. Eu diria para vocês que a vaga na final está muito, muito, muito encaminhada, né? Só realmente assim uma grande catástrofe para tirar o Flamengo dessa final do Campeonato Carioca 2025. Gostaram da análise? Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, virar membro também aqui do canal. Tem um botãozinho aqui embaixo para você virar membro. Tem também o link na descrição e tem também o cupom FALANDO20 para os cursos do Laboratório do Futebol. Você vai entrar aqui também na descrição desse vídeo. Tem o link para os cursos do Laboratório do Futebol. Você vai entrar no link, vai entender qual curso ali faz mais sentido para você, obviamente, e vai colocar o cupom FALANDO20 para conseguir 20% de desconto nesses cursos muito legais do Laboratório do Futebol, que é parceiro aqui do canal Falando de Tática. Até o próximo vídeo, um forte abraço, eu fui!